Olá, tudo bem? Passando por aqui hoje para deixar uma palavra de Deus para você. Porque Deus tem que se tornar carne quando voltar nos últimos dias. Meu irmão, minha irmã, na última reunião, nós comunicamos sobre a maneira da volta do Senhor e o assunto da volta do Senhor. Então, com base em que determina-se que o Senhor já voltou? Meu irmão, minha irmã, vocês se lembram desse tópico? Muitas pessoas que acreditam em Deus leram a Bíblia por muitos anos, mas poucas pessoas conseguem descobrir qual é a maneira correta de acolher a vinda do Senhor. Eles apenas esperam cegamente que o Senhor Jesus venha em uma nuvem. Eles pensam que, quando virem o Senhor descer do céu com seus próprios olhos, isso prova que o Senhor já voltou. Eles não viram o rosto do Senhor com seus próprios olhos. Então, eles acham que o Senhor ainda não voltou. Não importa quantas novas palavras de Deus eles ouçam. Não importa quantas pessoas testemunhem a eles que o Senhor já voltou. Eles não acreditam que o Senhor já voltou pela segunda vez. Algumas pessoas caíram nos desastres e não admitiram que o Senhor já retornou, até o último momento da morte. Então, qual é o padrão para medir o retorno do Senhor? A volta do Senhor é determinada por ver com os olhos? Certamente que não. Por que disso então? Quando o Senhor Jesus levou os discípulos a pregarem em todos os lugares, muitas pessoas ouviram a resposta do Senhor Jesus. Os principais sacerdotes, anciões, fariseus, os escribas e outros. Não apenas eles recusaram admitir que o Senhor Jesus era o Cristo, mas também eles condenaram e resistiram freneticamente ao Senhor Jesus. E finalmente pregaram o Senhor Jesus na cruz. O que isso mostra? Conhecendo a Deus, não é vendo o seu rosto. Por quê? Deus se torna carne e se torna um homem. E ele se parece com uma pessoa comum por fora. O homem não pode ver o seu corpo espiritual diretamente, através da sua carne, nem pode ver o Espírito de Deus, muito menos não pode ver a imagem de Deus. É visto diretamente na face. Se ele não falar, ninguém poderá reconhecer a sua identidade como Cristo. E nunca, de uma maneira, poderão escutar a voz de Deus. O que ele fala é a voz de Deus. A verdade é algo que a humanidade corrupta não tem. Então, ele pode ter certeza de que tem divindade e é a carne de Deus encarnado. Vejamos o que a Bíblia diz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e as conheço, e elas me seguem. João 10, 27. Logo, a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 17. Deus Todo-Poderoso diz: por essa razão, uma vez que estamos buscando as pegadas de Deus, cabe a nós buscarmos a vontade de Deus, as palavras de Deus, suas declarações. Por onde quer que haja novas declarações ditas por Deus, a voz de Deus está ali. E onde quer que haja passos de Deus, os feitos de Deus estão ali. E onde quer que haja a expressão de Deus, ali Deus aparece. E onde quer que Deus apareça, ali existe o caminho, a verdade e a vida. Na busca pelas pegadas de Deus, vocês ignoraram as palavras de que Deus é o caminho, a verdade e a vida. Assim mesmo, quando recebem a verdade, muitas pessoas, elas
não acreditam que tenham encontrado as pegadas de Deus, e muito menos elas reconhecem a aparição de Deus. Que grave erro, não é mesmo? Pelas palavras de Deus, meus queridos irmãos e minhas irmãs, podemos então entender que Deus é a verdade, o caminho e a vida, e que Cristo é o próprio Deus encarnado, a encarnação da verdade. Portanto, quando Deus aparecer e operar, ele definitivamente expressará a verdade e traz sobre a obra que ele quer fazer. Se quisermos entendermos se é a volta do Senhor, o mais importante é ver se há verdade neste caminho, se há a palavra de Deus e se há a obra do Espírito Santo. Buscamos e investigamos o verdadeiro caminho. Baseado nisso, porque, além do próprio Deus, não há ninguém que possa expressar a verdade. Aqueles que seguiram o Senhor Jesus na época também obtiveram a salvação do Senhor Jesus, apenas buscando e investigando e ouvindo a voz de Deus. Assim como Pedro, João e outros discípulos. Eles ouviram alguém dizer que o Senhor Jesus pregava o evangelho do reino dos céus. Eles não ouviram cegamente as palavras dos líderes judeus condenando o Senhor Jesus. E eles nem ficaram aí deixando de ouvir o sermão por medo de serem enganados. Eles procuraram e investigaram ativamente, prestaram atenção e ouviram as palavras do Senhor Jesus. Quando eles obtiveram certeza de que o Senhor Jesus expressou era a verdade, e depois de reconhecerem a voz de Deus, eles colocaram tudo de lado para seguirem o Senhor. E finalmente eles obtiveram a salvação do Senhor. Portanto, diante do evangelho da volta do Senhor, somente procurando e investigando ativamente e prestando atenção para ouvir a voz de Deus, podemos ser uma virgem sábia e no final pode ir à festa com o Senhor. Como diz as Escrituras, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, entrarei em sua casa e cearemos, eu com ele e ele comigo. Está lá em Apocalipse 3:20, não é mesmo? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Apocalipse 3:20. Todos nós conhecemos essa passagem, não é mesmo? E também as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. João 10:27. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 3:22. Os versículos, meus amigos, mencionados aqui, foram profetizados pelo Senhor Jesus Cristo. Eles nos diz claramente que Deus vai expressar a verdade, vai expressar a voz de Deus. Quando ele retorna, é por expressar a voz de Deus, é que ele vai buscar as ovelhas de Deus, as pessoas que realmente acreditam nele, as pessoas que podem ouvir Deus, expressando a verdade, que podem buscar e investigar, são as ovelhas de Deus, aqueles que podem entender a voz de Deus. Portanto, aqueles que podem ouvir a voz de Deus, expressando a verdade hoje, e podem buscar e investigar. Essas pessoas, elas são os objetos de Deus que Deus escolheu para salvar nos últimos dias. Portanto, determinamos que a segunda vinda de Deus, ela é baseada nas próprias declarações da segunda vinda do Senhor Jesus.
o que está completamente de acordo com a vontade de Deus. Por isso, meu irmão e minha irmã, recordamos como, quando o Senhor se fez carne para salvar o homem, há 2000 anos atrás, como é que aqueles que seguiam o Senhor Jesus conheciam-no. A mulher samaritana, por exemplo, ela reconheceu o Senhor, que ele era Cristo, era o Messias que viria através do quê? Das suas palavras. Então, meus queridos irmãos, ouça o sermão do Senhor. Os seguidores de Deus Todo-Poderoso na era do reino, eles reconhecem que a voz de Deus é também através da leitura das palavras de Deus. E desta forma, ouvindo que Deus já retornou, então, como podemos determinar que Deus realmente já retornou? Que já se tornou, carne? Devemos reconhecê-lo através de suas palavras, de sua voz. Vamos ver se as palavras de Deus Todo-Poderoso são a verdade e se é a voz de Deus, certo? Deus Todo-Poderoso diz: desde a criação do mundo, eu comecei a predestinar e selecionar este grupo de pessoas, a saber, vocês, hoje, o temperamento, o calibre, a aparência, a estatura de vocês, sua família, no qual nasceu, seu trabalho, o seu casamento, você na sua totalidade, até incluindo a cor do seu cabelo, da sua pele e a hora do seu nascimento. Tudo isso foi arranjado pelas minhas mãos. Eu arranjei com minhas mãos até mesmo as coisas que você faz e as pessoas que você encontrará todos os dias, sem mencionar o fato de trazer você à minha presença hoje. Foi de fato feito e arranjado por mim. Esse é o meu arranjo. Por isso que Deus diz, Deus Todo-Poderoso, ele diz: minha misericórdia se expressa naqueles que me amam e negam a si mesmo. A punição que ocorre aos perversos é precisamente a prova do meu caráter justo e mais ainda, testemunho da minha ira quando os desastres vier. Todos aqueles que a mim se opõem prantearão e cairão vítima por fome e peste. Aqueles que cometerem toda espécie de perversidade, mas me seguiram por muitos anos, não escaparão de pagar por seus pecados. Eles também cairão nos desastres, de um tipo raramente visto ao longo de milhares de anos, e viverão num estado constante de pânico e pavor. E aqueles dos meus seguidores que mostrarem lealdade a mim, hão de regozijar e aplaudir o meu poder. Eles experimentarão inefável contentamento e viverão numa alegria que nunca antes concedi a ser humano. Por quê? Eu prezo as boas ações dos homens e abomino as suas más obras. Desde que comecei a conduzir a humanidade, tenho esperado ardentemente ganhar um grupo de homens da mesma opinião que eu. Aqueles, sabe, de opinião diferente da minha, no entanto, deles eu nunca me esqueci. Sempre os odiei no meu coração. Eu espero a chance de lhes administrar a minha retribuição, o que me dará satisfação de ver agora. Meu dia finalmente chegou e não preciso esperar mais de maneira alguma. Deus Todo-Poderoso, ele diz: você deve saber
que estas são os últimos dias. O diabo, Satanás, como um leão que ruge, espreita lá fora, procurando pessoas para devorar. Todas as formas de pragas agora irrompem, e há muitos de todo tipo de espíritos malignos. Somente eu sou Deus, o Deus verdadeiro, e somente eu sou o seu refúgio. Você não pode fugir. Você não pode fazer nada, além de se esconder em meu lugar secreto. Somente dentro de mim os desastres não acometerão, e nenhuma calamidade chegará perto da tua tenda. Deus Todo-Poderoso diz: eu sou justo e fiel. Eu sou o Deus que examino as partes mais profundas do coração do homem. O Espírito Santo fala às igrejas, e são as minhas palavras que fluem de dentro do meu filho. Todos aqueles que têm ouvido devem ouvir. Todos aqueles que vivem devem aceitar. Simplesmente comam e bebam delas. E não duvidem. Todos aqueles que se submetem e entendem as minhas palavras receberão grandes bênçãos. Todos aqueles que procuram sinceramente pela minha face certamente terão nova luz, novo esclarecimento e novas ideias. E tudo será viçoso. Minhas palavras aparecerão para você a qualquer momento. Elas abrirão os seus olhos e o seu espírito para que você possa ver todos os mistérios do reino espiritual, e que o reino está no meio dos homens. Entrar no refúgio é toda a graça e bênção. Elas estarão sobre você. Fome e praga não serão capazes de afetá-lo. Lobos, serpentes, tigres, leopardos não serão capazes de causar-lhe dano. Você irá comigo, caminhará comigo e entrará na glória comigo. Meu irmão e minha irmã, como que você se sente depois de ouvir essas palavras? Você pode ver a autoridade e o poder de Deus nessas palavras? E você pode entender a vontade de Deus nessas palavras? A intenção de Deus de salvar a humanidade se revelou a você completamente e clara para nós. Acreditamos que qualquer pessoa com um coração e um espírito, ele pode sentir a intenção urgente de Deus de amar o homem, esperar que as pessoas possam acreditar nele e obter o seu cuidado e proteção. Deus quer proteger você. Deus quer cuidar de você. Isso é um fato. Por isso que ele diz: Deus Todo-Poderoso diz: somente eu, o Deus verdadeiro, somente eu sou seu refúgio. Você não pode fazer nada, além de se esconder em meu lugar secreto. Somente dentro de mim os desastres não acometerão, e nenhuma calamidade chegará perto da tua tenda. Entra no meu refúgio, e toda a graça de bênção estará sobre você. Fome, praga, não serão capazes de afetá-lo. Lobos, serpentes, tigres, leopardo serão incapazes de lhe causar dano. Você irá comigo, caminhará comigo, entrará na glória comigo. Meu irmão, minha irmã, vocês acham que essas palavras foi dita por quem? Sim, o Senhor Jesus disse: as minhas ovelhas, né? As ovelhas de Deus, ouvem a voz de Deus. Agora, depois de nós lermos as palavras e ouvirmos as palavras de Deus Todo-Poderoso, podemos sentir que Deus, podemos sentir
que é Deus, falando com a humanidade. Além de Deus, quem pode falar a toda a raça humana? Quem pode expressar a verdade de Deus, de salvar a humanidade para a humanidade? Quem pode revelar publicamente à humanidade os planos e os arranjos da obra de Deus, agora nos últimos dias? O destino da humanidade. Quem pode revelar solenemente a administração de Deus a todo o universo? Ninguém pode fazer isso, exceto Deus, Deus Todo-Poderoso. Ele fala a toda a raça humana para que as pessoas possam sentir a autoridade e poder das palavras de Deus. As palavras de Deus Todo-Poderoso, elas são a expressão direta de Deus, são a voz de Deus. Aqueles do povo escolhidos de Deus que podem ouvir a voz de Deus, acolher o retorno do Senhor e foram arrebatados ao trono de Deus para participarem das bordas do Cordeiro. Essas pessoas são todas virgens sábias e são as pessoas mais abençoadas. É porque ninguém tem autoridade e capacidade para controlar o destino, os desastres. Desastres estão nas mãos de Deus. E somente Deus possui tal poder e autoridade. Portanto, só podemos ouvir as palavras de Deus e obedecê-la a ela. Esta é a única maneira de sermos ouvidos e sermos salvos. Aqueles que podem realmente obedecer às palavras de Deus Todo-Poderoso hoje, e aqueles que podem realmente aceitar a obra de Deus Todo-Poderoso terão a proteção de Deus quando ocorrer um desastre, e aqueles que não crerem morrerão em desastres futuros. Ouvimos a voz de Deus hoje, aceitamos ou não as palavras de Deus, determina se seremos salvos ou punidos no futuro. Meu irmão, minha irmã, hoje o Senhor Jesus voltou na segunda encarnação para fazer a obra de salvação à humanidade, procurando aqueles que amam a verdade e estão dispostos a aceitar e obedecer suas palavras. Você está disposto a aceitar as palavras de Deus nos últimos dias e ganhar a salvação de Deus? Hoje, ouvimos as novas palavras expressadas por Deus nos últimos dias. Você acha que o Senhor Jesus voltou? O Senhor Jesus voltou pela segunda vez? Claro que sim. Com certeza. Por quê? Porque agora nós já lemos as novas palavras de Deus, o que prova que Deus voltou a encarnar pela segunda vez. Além de Deus, ninguém pode expressar a verdade, não é mesmo? E como que nós confirmamos que o Senhor já voltou? Isso é um fato, uma realidade, né? Como nós confirmamos que o Senhor já voltou? Pela segunda vez. A palavra, né, por meio das novas palavras de Deus e da obra de Deus, por meio dos desastres que ocorreram no mundo. Tudo isso, meus irmãos, são os cumprimentos das profecias bíblicas. Sim, o Senhor Jesus voltou pela segunda vez. Então, como podemos ter essa certeza de que ele voltou? É ouvindo a sua voz. E eu acabei de ler aqui e de falar para vocês sobre as novas palavras de Deus. E por meio dessas novas palavras, nós podemos ter certeza de que Deus voltou. Vamos pensar em como suas palavras apareceriam se o homem... Vamos pensar
em como suas palavras apareceriam. Se o Senhor não voltasse. Deus, ele é um espírito, falando conosco como um trovão lá no céu. Não entendemos nada disso, não é mesmo? Mas somente quando Deus ele se faz carne e se torna um humano e vem a este mundo para falar conosco, é que nós podemos ver suas palavras, certo? Então, agora, nós ouvimos as palavras de Deus, provando que Deus voltou em carne pela segunda vez. Alguns irmãos e irmãs podem pensar, né, que só quando os desastres ocorreram é que as profecias bíblicas foram cumpridas, é que prova que o Senhor Jesus voltou. Isso não está totalmente correto? Por quê? Os desastres acontecem e os cumprimentos das profecias podem provar que chegou a hora do Senhor voltar. Mas não é totalmente certo que o Senhor Jesus voltou. Todo o mundo religioso, né, eles também reconhecem que Jesus, né, eles também reconhecem que chegou a hora do Senhor voltar. Mas por que que algumas pessoas, elas ainda dizem que o Senhor ainda não voltou? Nós aqui, da Igreja de Deus Todo-Poderoso, nós testemunhamos que o Senhor já voltou. Por quê? Porque nós já ouvimos as novas palavras de Deus. E esta é a maneira mais precisa. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Assim como sua mãe, ela vai trabalhar e ela diz para você que quando as flores desabrocharem na primavera, ela voltará. E quando chega a primavera, as flores desabrocham, você então pode ter certeza de que sua mãe já voltou, não é? Não tem certeza? Porque você ainda não viu sua mãe, né? Mas, veja bem, quando chega a primavera, né? Quando chega a primavera e você vê que sua mãe voltou, você não viu porque você não a cumprimentou, né? Mas um dia, quando você ouve sua mãe chamando o seu nome lá na porta, ao ouvir a voz da sua mãe, é que você pode ter certeza de que sua mãe voltou, não é? Portanto, é mais preciso, meus irmãos, nós determinarmos que Deus voltou baseado em ouvir o que Deus disse. Meu irmão e minha irmã, através da comunhão de hoje, né, podemos reconhecer a voz de Deus. Todos nós podemos ter certeza de que o Senhor voltou. Isso é o suficiente para provar que somos ovelhas de Deus. Somos o objeto de salvação escolhidos por Deus. Além disso, compartilhei com vocês uma verdade muito importante ontem sobre a maneira da vinda do Senhor. A Bíblia, ela profetiza várias vezes que a segunda vinda, ela será a encarnação do Verbo como Filho do homem. Por isso, meu irmão e minha irmã, vocês sabem por que Deus deve se tornar carne quando ele vem para salvar a humanidade pela segunda vez nos últimos dias? Porque o Espírito de Deus não faz diretamente a obra de salvar a humanidade. Por que será? Veja bem, Moisés disse ainda: rogo-te que me mostre a tua glória. Respondeu-lhe Jeová: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum pode ver a minha face e viver. Êxodo capítulo 33, versículos 18 a 20. Êxodo 20, 18. Ora, todo o povo presenciava os trovões e os relâmpagos e o zunido da buzina e o monte fumegar. E o povo, vendo isso, estremeceu e pôs-se de longe. E disse a Moisés: fala-nos tu mesmo, e ouviremos. Mas não fale Deus conosco, para que não morramos. O sermão do irmão diz: naquela época, muitos israelitas, eles queriam ver Deus, Javé. E então disseram a Moisés: Moisés,
queremos ver Deus. Então Moisés disse ao Senhor: Deus, seu povo quer ver você, quer ver você. Deus disse a Moisés: você não pode ver o meu rosto, porque não pode continuar a viver depois de ver o meu rosto. Em outras palavras, o homem não pode ver o Espírito de Deus. Deus e as pessoas que vê o Espírito de Deus morreriam sem poder viver. Então Deus disse a Moisés: volta e diga ao povo que eles não podem vir até este monte. Eles devem ficar a cerca de 300 quilômetros deste monte. Não podem ver no monte, não podem subir no monte. Se você me virem, vocês morrerão. Nós vimos na Bíblia que as pessoas não podem tocar o Espírito de Deus. Não podem se aproximar do Espírito de Deus. E se elas se aproximarem do Espírito de Deus, elas morrerão. A partir disso, podemos entender que não pode realizar, que Deus não pode realizar a obra de nos salvar em forma de Espírito. Olhamos para este versículo que diz: Jeová Deus respondeu: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum pode ver a minha face e viver. Isso é um fato. Por que que o povo disse a Moisés: fala-nos tu mesmo e te ouviremos, mas não fale Deus conosco para que não morramos? Porque Deus Javé é originalmente um espírito. Ele não pode se tornar carne, né? Com isso, há dois aspectos aqui principais. Primeiro, o Espírito de Deus é santo. Depois que Satanás corrompeu as pessoas, elas ficaram todas impuras e corruptas. O homem não será morto pelo Espírito de Deus quando ele o virem? Deus criou o homem para que as pessoas testemunhassem a glória, né, e glorificassem a Deus. Se o homem for morto por Deus, o significado da criação do homem por Deus será nulo e sem efeito. A obra de Deus de julgar e purificar o homem é salvar o homem. Se o homem está morto, como o homem pode ser salvo? Segundo, quando o Espírito de Deus fala às pessoas, o que as pessoas ouvem são trovões, relâmpago, som da buzina e a fumaça das montanhas. As pessoas simplesmente não entendem o que o Espírito de Deus fala. Se não entendemos as palavras de Deus, não entendemos a vontade de Deus. E assim, como podemos obter a salvação de Deus? Então, Deus deve se tornar carne e falar com as pessoas. Só então a humanidade poderia obter a salvação de Deus. Sabe, para que todos entendam melhor, vejamos duas passagens das palavras de Deus. Deus Todo-Poderoso diz: somente por meio de se tornar carne, Deus pode entregar pessoalmente sua palavra aos ouvidos de cada um e de todos os seres humanos, para que todos os que têm ouvido possam ouvir sua palavra e receber sua obra de julgamento pela segunda vez, né? Pela palavra de Deus. Isso é, o resultado alcançado por sua palavra, ao invés do Espírito se tornar manifesto para assuntos do homem, para que eles fiquem em submissão, e somente através desta obra prática, mas extraordinária, é que o velho caráter do homem, oculto por muitos anos dentro dele, pode ser plenamente revelado, para que o homem possa reconhecer
e o faça mudar. Essas coisas, elas são todas a obra prática de Deus encarnado, no qual, falando e executando o juízo de maneira prática, ele alcança os resultados do julgamento sobre o homem pela palavra. Essa é a autoridade de Deus encarnado e é o significado da encarnação de Deus. Isso é um fato que eu e você precisamos entender. Deus Todo-Poderoso, ele diz: a salvação do homem por Deus é feita diretamente, usando o método do Espírito e a identidade do Espírito, pois o Espírito ele não pode ser tocado e nem visto pelo homem, e nem pode o homem se aproximar dele. Se o homem tentasse, se Deus tentasse salvar o homem diretamente da maneira do Espírito, o homem seria incapaz de receber a salvação. Se Deus não se vestisse com uma forma externa de um homem criado, não haverá como o homem receber essa salvação. A palavra de Deus são muito claras. Deus se torna carne, e só então o homem pode se comunicar com Deus. E só então Deus pode transmitir suas palavras originais ao homem. Se o Espírito de Deus falar diretamente ao homem, o homem enfrentará o perigo de ser morto. Então, ele se tornou carne para salvar a humanidade. Além disso, meus queridos irmãos e minhas irmãs, quando Deus encarna e fala às pessoas, é fácil para elas entender a vontade de Deus. Vamos ler as palavras de Deus para mais detalhes e entender essa questão muito importante. Deixa eu pegar aqui, só um minutinho. Muito bem. As palavras de Deus, para que nós possamos entender as necessidades de Deus encarnado nos últimos dias. Primeiro, ele é baseado nas necessidades humanas e para ter melhor contato com as pessoas, deixando elas entender com facilidade. Por isso, Deus Todo-Poderoso diz: essa era a vantagem de Deus, se tornar carne. Ele podia aproveitar o conhecimento da humanidade, usando a linguagem humana para falar com as pessoas e para expressar a sua vontade. Então, ele explicou ou traduziu para o homem a sua profunda e divina linguagem, que as pessoas elas tinham dificuldades para entender de uma linguagem humana, de uma maneira humana. Isso ajudou as pessoas a compreenderem a sua vontade e saber o que ele queria fazer. Ele também podia ter conversa com as pessoas, partindo de um ponto de vista humano, usando uma linguagem humana e comunicando-se com as pessoas de uma maneira que elas compreendiam. Podiam até falar e operar usando a linguagem e o conhecimento humano, de modo que as pessoas pudessem sentir a bondade e a proximidade de Deus, pudessem enxergar o coração de Deus. O Deus encarnado pode interagir com as pessoas a qualquer momento, viver entre as pessoas, participar da vida das pessoas, apoiar as pessoas, fornecer às pessoas e ensinar às pessoas. Ele pode dizer claramente aos seres humanos o que ele quer, sua vontade, seu caráter e tudo o que ele tem e é em uma linguagem humana. Então, dessa forma, as pessoas podem entender claramente a vontade de Deus e conhecer a obra de Deus, sem ter que explorar e procurar para ter um objetivo e direção clara,
um caminho de prática preciso para acreditar em Deus. Aqui, meus irmãos, vemos que Deus encarnado pode claramente fornecer a verdade à humanidade. Nos mostra o caminho que devemos seguir e nos capacita diretamente a colocar em prática a vontade de Deus. Isso é um fato e é uma realidade. Portanto, o Deus encarnado dos últimos dias é aquele que melhor pode interagir com as pessoas e fornecer diretamente sustento e regra com a verdade. Isso é algo que não pode ser alcançado através da obra do Espírito de Deus. Então, o que aconteceria se Deus quisesse salvar o homem falando diretamente como um espírito? Vou dar um exemplo para vocês, para entender melhor este assunto. Por exemplo, há um pássaro ferido e nós queremos ajudá-lo. Quando falamos com ele, o pássaro não entende. Conseguimos nos entender porque ele não é do mesmo tipo que nós. Ou seja, não falamos a língua dos pássaros. Se pudermos, então, nos transformar em um pássaro e conversar com ele, aí ele entenderá que nós queremos ajudá-lo, não é? Então, isso revela os verdadeiros crentes dos falsos crentes. Embora a obra de Deus encarnado não esteja de acordo com os conceitos humanos, mas a sabedoria de Deus está nela. É para revelar os verdadeiros crentes, os falsos crentes. O Senhor Jesus, ele profetizou que nos últimos dias ele faria a obra de separar o trigo do joio, as ovelhas das cabras, os justos dos ímpios e os bons servos dos maus. Também puniria os ímpios e realizaria essa obra por meio da sua obra na carne. Se ele operar como um espírito nas nuvens, os bons e os maus se ajoelharão diante dele e o obedecerão. Então, não há como distinguir todo tipo de pessoas. O Deus encarnado, ele pode revelar melhor o homem. Por quê? Porque ele é filho do homem, com uma humanidade normal. Do lado de fora, ele parece uma pessoa. E só assim, os desobedientes iam resistir à humanidade de Deus. E podem ser expostas. Agora é a hora em que Deus encarnado vem para operar. O seu evangelho é pregado por meio de sua palavra. Sem perceber, as ovelhas e as cabras, o trigo e o joio, eles são separados. O Senhor Jesus disse que suas ovelhas deveriam ouvir a sua voz. Aqueles que realmente crêem em Deus e têm sede da verdade, irão para a luz e se voltarão para Ele, depois de ouvirem a sua voz. Aqueles que odeiam a verdade, condenam e rejeitam a palavra de Deus, essas pessoas serão expostas. E o pior, elas serão eliminadas. Então, a pergunta é, nos últimos dias, como Deus expressa a sua palavra para alcançar melhor o resultado? Deus, ele vem na forma de um espírito e fala diretamente com as pessoas e assim alcança melhor resultado? Claro que não. Deus se faz carne pela segunda vez para falar e operar pessoalmente. Assim, alcança o melhor resultado. Essa é a melhor opção. E é a maneira, Deus é sábio, ele escolheu esta maneira para fazer essas coisas. Não é mesmo? Todos podem
pensar nisso ativamente. Isso é um fato e é uma realidade. O mais importante é entender a palavra de Deus. Agradecemos a Deus, né, pela sua palavra, porque Deus ele é justo e correto. Agora, meus queridos irmãos, podemos ver que nos últimos dias, Deus vem na carne, secretamente, para operar. Esta é a obra mais crucial de aperfeiçoamento do homem. Todos aqueles que aceitam a obra secreta de Deus, a ponto de serem aperfeiçoados, receberão um favor especial de Deus. E são as pessoas mais abençoadas. Vamos resumir e aprofundar a impressão de todos aqui. Algumas diferenças entre a obra da encarnação e a obra do Espírito Santo. Há uma diferença. Primeiro, a maneira do Espírito é que as pessoas não devem se aproximá-lo. Deus encarnado para operar pode realmente entrar em contato com as pessoas e mostrar facilidade para com a fraqueza das pessoas. Parte 2, para você entender. As pessoas não podem entender o que o Espírito fala, mas Deus encarnado está na perspectiva da pessoa e usa o conhecimento e a linguagem das pessoas para falar com as pessoas. E as pessoas podem entendê-las. Isso é importante. Parte 3, aspecto 3. As pessoas têm medo da obra do Espírito, que não é propícia para revelar todos os tipos de pessoas. A obra da encarnação de Deus é benéfica para revelar a corrupção das pessoas, para que as pessoas, possam ser separadas, as pessoas de acordo com sua espécie. Essas verdades são verdades que nós nunca ouvimos antes. Hoje, as palavras de Deus Todo-Poderoso abriram essas verdades para nós. Então, entendemos. Graças a Deus Todo-Poderoso. Se o Senhor não retorna, como que nós poderíamos compreender e entendermos estas palavras? Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, continue ouvindo o nosso sermão, participando ativamente e não desista, porque tem grandes revelações e mistérios de parte de Deus para você. Um forte abraço e até a próxima. Tchau.